Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, vamos falar sobre esta pesquisa da Datafolha, como é que você avalia aí os números? Pois é, a pesquisa pode surpreender alguns, e eu vejo muita gente aqui, nossa, no meu WhatsApp, e querendo comentar, mas a gente já vinha falando sobre isso aqui no Viva Voz, né, Bocardi, Carol, e eu já vinha também alertando que isso iria acontecer na minha coluna no Globo, porque o presidente, num país com reeleição, é sempre forte. Mesmo sendo Jair Bolsonaro e tendo aí no currículo as atrocidades que Jair Bolsonaro tem. Mas ele, no fim do ano, aprovou umas medidas que iriam fatalmente reverter em melhora de sua avaliação e melhora também da intenção de votos. E, paralelamente a isso, foi muito importante, e a gente também já salientou isso aqui no nosso quadro, eu já escrevi a esse respeito, ele ter parado de vociferar contra a vacinação. Aquela virada do ano, mesmo com o Auxílio Brasil já aprovado, mas em que ele ficava boicotando vacinação de criança e falando contra a vacinação de crianças, foi um momento ainda muito ruim para o presidente. Ele vinha numa leve melhora e apresentou uma ainda piora em dezembro e janeiro. E aí entraram em cena os pragmáticos do Centrão para falar para ele que aquilo era um desastre e que ele parasse de falar contra a vacina, porque o brasileiro é pró-vacina, estava levando os filhos, queria levar os filhos para vacinar, que ele parasse com aquilo, e ele de fato parou. Então, ele agora colhe um resultado que vem do fato da pandemia ter arrefecido, então as pessoas meio perdem de perspectiva o que foi o desastre brasileiro no enfrentamento da pandemia, e perdem um pouco aquela memória muito viva do presidente bradando contra as medidas sanitárias, bradando contra a vacina, dizendo que era uma gripezinha. Tudo isso deixa de estar tão no imaginário das pessoas tão forte, porque a pandemia arrefeceu e tem uma certa sensação de que a vida voltou ao normal, e isso associado a um ganho de renda no Nordeste, e que se mostra nessa pesquisa, porque o presidente diminuiu a diferença em relação ao ex-presidente Lula entre os mais pobres e também na região Nordeste. Então, o ganho, neste momento, vem justamente, parece vir diretamente do eleitorado lulista. Eu lembro de ter falado aqui numa edição do Viva Voz, olha, não estranhem se acontecer um cruzamento bizarro, e é isso que o Ciro Nogueira e outros esperam, de o Bolsonaro tirar votos diretamente do Lula. E isso mostra que o voto no Brasil, nessa camada mais dependente do Estado, a camada mais pobre, ele não é um voto ideológico. Ele é também um voto muito pragmático, baseado no bolso, baseado na capacidade de compra, baseado na economia. Então, quando chega um auxílio na veia e ele é expandido para um número maior de famílias e elevado no seu valor, ainda que perdendo um pouco para essa inflação galopante que a gente tem, isso num primeiro momento o governo está me ajudando. Isso é o que fica na cabeça da pessoa. Ainda que a gente tenha uma série de outros problemas não resolvidos, emprego, né? A questão da própria inflação, que corrói uma parte desse ganho de renda momentâneo, mas essa sensação de você ir lá com um cartão e sacar um dinheiro que você antes não tinha acesso, ou que era um Bolsa Família num valor reduzido, isso tem um efeito, num primeiro momento, de associação com algo que o governo está fazendo por você. Então, o resultado é que, embora os cenários não sejam absolutamente comparáveis, porque entrou candidato, saiu candidato, no cômputo geral, o Bolsonaro chegou a ganhar 5 pontos. Aí. Ele foi de um quadro em que ele tinha entre 21 e 22 nas pesquisas estimuladas do Datafolha, para 26 no cenário mais provável hoje, e o Lula, que oscilava entre 47 e 48, agora pontua 43.
essa tendência se confirma também na pesquisa espontânea, e essa não depende de cenários. Então, aí é comparável o histórico com o atual. Bolsonaro ganhou 5 pontos na espontânea, isso é muita coisa. É gente que de livre e espontânea, portanto, vontade, vai lá e diz que vai votar em Jair Bolsonaro. E o Lula perdeu 2 pontos nessa medição em que a pessoa diretamente diz em quem ela está disposta a votar. Agora, Vera, vai ficando muito claro que o espaço para a terceira via é cada vez mais exíguo, né? Ainda tem alguma chance de um bem bolado aí, de alguém desistir para juntar 8% de um, com 2% do outro, com 1% do outro, para ver se consegue fazer uma terceira via mais viável? Eles teriam que fazer mais do que isso, né, Carol? Eles teriam que se juntar, parecer sólidos aos olhos do eleitor, ter algum encantamento com esse eleitor. E aí não só somar esses caraminguás que eles têm, porque é disso que se trata, né? Quem tem um pouquinho mais aí é o Sérgio Moro, que tem 8%, ou seja, desde novembro, lá quando ele se lançou, ele não ganhou nada, talvez tenha perdido um pouco. Teria que juntar esses caraminguás e começar a tirar voto do Bolsonaro, eventualmente do Lula, e também de brancos e nulos e indecisos. Teria que beber dessas fontes todas para ter um candidato com chance de ir ao segundo turno. Isso parece cada vez mais difícil de conseguir. Do lado do Ciro Gomes, que é a terceira via à esquerda, parece difícil de conseguir. Ainda que o Lula oscile negativamente, está acontecendo esse fenômeno que eu falei. Os votos do Lula não estão indo para o Ciro Gomes, né? Ah, não, quero um outro candidato à esquerda que não seja o Lula. Esse eleitor que está recebendo auxílio está migrando, eventualmente, do Lula para o Bolsonaro sem intermediários. Então, o Ciro também não cresce. E esses candidatos da terceira via ao centro ou à centro-direita, que é o espectro que vai ali da Simone Tebet ao Moro, eles estão, de fato, conversando, alguns deles pensam em desistir, mas a gente já não sabe se fazer um amálgama, um bem bolado, como você chamou, desses candidatos, vai resultar em alguma coisa que não seja um só candidato e mesmo assim ainda nanico, oscilando nessa base de 10%. Também João Dória, né, governador do estado de São Paulo, o principal estado, o maior estado do país, e já esse tempo todo aparecer com praticamente o mesmo índice e surpreendentemente ao lado de Janones, André Janones. Não vai, né? Não vai, e no caso dele é uma rejeição diferente da de outros aí, Bocardi, porque a Simone Tebet tem o Eduardo Leite também tem o Janones que você citou tem 2, então estão todos no mesmo patamar, mas o Dória é mais conhecido do que esses. Então, se ele tivesse de estar melhor na pesquisa, ele já estaria, porque governa o principal estado da federação, porque é um nome conhecido mesmo fora de São Paulo, e aí ele tem um problema que os outros não têm, que é uma rejeição não por desconhecimento, mas uma rejeição de fato por antipatia, que ele não está conseguindo transpor, não consegue transpor dentro de casa. Ele tinha ali um diagnóstico feito pelos seus apoiadores, por sua equipe de comunicação, que ele precisaria, a essa altura, estar melhor em São Paulo para projetar um cenário de quase 2 dígitos no campo nacional, e não aconteceu uma coisa nem outra. E nós estamos às vésperas do prazo limite para desincompatibilização, e ele tem a seguinte situação diante dele: ele não pode retroceder na ideia de se desincompatibilizar. Não pode, por exemplo, falar, olha, resolvi disputar a reeleição no estado de São Paulo. Por que não pode fazer isso? Porque ele fez um acordo tão fechado e tão firme com o seu vice-governador, Rodrigo Garcia, que não dá para voltar atrás nisso. Eles estão apalavrados e o Rodrigo Garcia já está com a bonde da sua candidatura em andamento. Então, não é algo que dá para desfazer com um, puxa, eu me arrependi. Rodrigo Garcia, inclusive, migrou do DEM, agora União Brasil, para o PSDB, porque o PSDB não aceitava deixar de ter o estado de São Paulo que ele governa desde 1995 ininterruptamente. Então, teria que ter um candidato do PSDB. As coisas avançaram demais, portanto, nesse terreno ele não tem essa opção. Qual seria a outra opção? Ele realmente deixar o governo, como está previsto para acontecer
em 2 de abril, e a partir daí entabular uma conversa mais sistemática com esses outros candidatos da terceira via, para que eles façam seminários pelo Brasil, estejam juntos em eventos dos vários partidos, debatendo o Brasil, na esperança de se tornarem mais conhecidos e, a partir daí, a discussão afunilar para que apenas um deles seja candidato. Quem está nessas conversas? Estão o PSDB do Dória, o União Brasil, que não tem um nome colocado como pré-candidato, mas que estaria nessa aliança caso ela avance, o MDB da Simone Tebet e um não vai, o Podemos do Sérgio Moro. Por que não vai? Porque o Moro ainda não admite abrir mão da candidatura, mas eles acham que para que isso vingasse seria fundamental não ter o Sérgio Moro como candidato, porque ele é uma espécie de laje da terceira via hoje, ele é o que melhor aparece ali e mesmo assim não passa desses 8%. Então ele pôs uma lápide ali, uma pedra sobre a possibilidade de a terceira via avançar no eleitorado. E o Eduardo Leite parece que não vai se enfiar nessa confusão, né? Tá a indicação de que ele vai ficar onde está. Acho que ele não foi tomado pela soberba de achar que o seu 1% vai fazer dele um candidato viável à presidência da República, Carol. E aí parece ter falado mais alto a possibilidade de reeleição, porque nesse aspecto específico, a situação dele é diferente da do João Dória. A sucessão dele não foi organizada por ele de forma a ter um sucessor natural. Tanto é que, se ele de fato decidir renunciar ao governo e sair do PSDB para ser candidato pelo PSD, a tendência é que os seus apoiadores se dividam numa série de candidaturas. Não vai ter um candidato natural, apoiado por ele e que tenha boas chances de performar. Então, ele pode usar 2 coisas para justificar a sua permanência, ou até mesmo 3. Uma, o fato dele sempre ter sido tucano e ter respeito à decisão do partido, então vai ficar. Segunda, a necessidade de manter o trabalho que ele mesmo começou no Rio Grande do Sul. E aí isso serviria como uma justificativa para ele voltar atrás em algo que ele sempre disse, porque ele sempre disse que não seria candidato à reeleição. Então ele precisa ter uma explicação caso ele decida ser candidato à reeleição. Olha, eu não consegui organizar uma sucessão, não houve consenso entre os partidos que me apoiam, seria um desastre abrir mão de um governo que saneou as finanças do Estado, e aí você entabula uma narrativa que vai justificar você fazer o oposto do que você sempre falou. Me desculpe. Então está nesse momento de decisão do Leite, ele já foi muito convicto de que sairia, chegou a dizer isso numa reunião com o Gilberto Kassab e o Eduardo Paes lá atrás, e aí foi sendo desencorajado pelos fatos, como essa pesquisa, e por outros apoiadores que ficaram insistindo para que ele ficasse no PSDB, que ele é muito jovem, que ele ia parecer traidor, que ele ia parecer alguém que não aceita perder, etc. Falando aí da questão dos pastores e o Ministério da Educação agora, o Ministério Público Federal abriu aí um procedimento para poder investigar, o Ministério Público Federal do Distrito Federal, é isso? É isso, enquanto Augusto Aras ainda está pensando no que vai fazer. Porque o PSOL, Bocardi, fez um caminho alternativo ao de ir diretamente à Procuradoria-Geral da República. Ele foi ao TCU e foi ao MPF com uma reclamação na área civil, não na área criminal. Então é esse o procedimento preliminar que está sendo aberto pelo Ministério Público e a partir dessa investigação preliminar é que vai se decidir se abre o inquérito. Então, isso não é impeditivo de que outros procedimentos sejam tomados por aí. O que a gente vê ainda é uma inação muito grande da PGR e um silêncio enorme dos órgãos de controle interno do governo. A CGU fez uma manifestação lá, fez uma nota praticamente limpando a barra do ministro. Tudo isso quando, dia após dia, a gente tem novas evidências do cometimento de corrupção ali. Hoje tem um novo áudio divulgado pelo jornal Estado de São Paulo que mostra uma estranhíssima negociação para você ter um abatimento na propina. Ontem a gente já tinha história de propina em barras de ouro, em ouro, e assim vamos indo. Então, cada dia surge uma nova
história, e vai acontecer isso porque era um esquema em que esses pastores tinham livre acesso ao gabinete do ministro, então vira e mexe eles estavam levando alguém, seja religioso, seja prefeito, até o gabinete do ministro, então rolou todo tipo de papo ali, muita gente pode ter gravado essas conversas e as coisas tendem a sair do controle, vai ficar aparecendo a cada dia um desdobramento mais bizarro e mais vergonhoso desse caso, e eu acho que vai ser muito difícil para o governo segurar esse ministro sem que isso vire um assunto pesado para o Bolsonaro nesse momento. E aí vamos voltar para o começo da nossa conversa, esse momento que é de recuperação dele nas pesquisas. A inflação já vai ser um obstáculo para essa recuperação. O preço do combustível certamente ainda não apareceu nessa pesquisa. A irritação das pessoas com o preço dos alimentos e dos combustíveis ainda pode vir em pesquisas futuras. Se tiver esse caso de corrupção, que é muito simples de entender, porque tem pastor, porque tem dinheiro da educação, verba desviada de uma área tão importante, o Bolsonaro pode estancar ou até voltar a retroceder um pouco nas pesquisas, porque essas coisas têm impacto em popularidade, e ele melhorou um pouco em popularidade também, não só em intenção de voto, e tem impacto também na disputa eleitoral, certamente. E essa nota da CGU aí pareceu quase sob medida, né? Uma vacina ali para dar uma blindada no ministro, né, Vera? Porque ele diz que ouviu falar que tinha problemas, denúncias de corrupção e tal, encaminhou para a CGU. Bom, já tem um problema original, que é o que esses dois pastores estavam fazendo como intermediários do governo, né? Independentemente de haver propina ou não. Isso aí o ministro não explica. Mas aí ele disse que ouviu falar, mandou para a CGU, e aí a CGU disse que não encontrou nada. E enquanto a CGU investigava, o ministro continuou se reunindo com os pastores, o ministério continuou distribuindo os recursos. Então, que investigação foi essa, né? Feita com base em que? Se a gente está vendo os prefeitos agora dizendo, olha, me pediu 15 mil, me deu desconto de 50%, queria barra de ouro, queria gado. Quem é que a CGU ouviu, né? Então, é uma atuação muito vergonhosa da CGU, assim como já foi no caso Covaxin, porque eles funcionam de anteparo para essas irregularidades e dão uma espécie de uma chancela de que não houve nada, mas, na verdade, o que a gente tem é uma omissão absurda de um órgão que é criado para fiscalizar as práticas da administração direta. Carol, naquele caso da Covaxin, você se lembra? No primeiro momento, o Onyx Lorenzoni veio para cima. A gente vai denunciar os denunciantes, isso é um absurdo. À medida que o caso foi rolando, ficou evidente que o presidente tinha sido informado de que tinha treta, de que os irmãos Miranda tinham ido à Alvorada. Então a coisa foi ganhando uma proporção que a CGU veio e falou, não, nós sim investigamos, constatamos que não houve nada. E agora é a mesma coisa, depois de muitos dias do caso já na praça, eles vêm com essa nota que dá uma explicação que não para em pé. Não para em pé justamente porque mesmo depois das denúncias de propina já feitas, do caso já divulgado, o ministro ainda se encontrou, recebeu ainda esses pastores. Então a coisa não cessou, não era uma coisa que ele realmente já estava incomodado com isso e já tinha pedido para apurar. Nada. Tanto que na nota que ele soltou esta semana, ele dá a entender que não tinha irregularidade nenhuma e que o presidente só pediu para receber os pastores e não para favorecer, e aquela nota toda, ela também cheia de contradições. Então é um caso em que as contradições abundam e que as explicações não são suficientes para dar conta do que foi feito ali. E tem o caso Telegram também, o advogado representante foi ao TSE, diz que vai fazer de tudo para não ter problema com fake news. Apareceu, Bocardi, na reunião, uma videoconferência, os técnicos do TSE devem ter até ficado assim, olha, existe realmente alguém no Telegram, veio na reunião, não deu no show, não caiu no spam. Então esse advogado, esse pobre coitado que virou a bucha de canhão de todos os problemas do Telegram, Alan Tomás, apareceu na reunião, mas o que ele fez foi ganhar tempo, né? Ele ouviu lá as propostas de um ajuste de conduta, de uma série de medidas para você mitigar a desinformação nas eleições, que são muito parecidas com as sugestões que já foram feitas a outras plataformas, e falou assim, olha, eu vou levar para o meu chefe e eu volto aqui com alguma resposta para você. Então, ficou de levar para o Durov, que é o dono do Telegram, e que esse deu
1000 voltas que pôde na justiça brasileira, não apareceu, nunca mandou nenhuma satisfação, etc. E é só quando o Alexandre de Moraes mandou suspender o Telegram que ele falou, puxa, vocês estavam usando um e-mail que não existe mais, e olha só, mas eu estava aqui o tempo inteiro, claro, vamos colaborar. Vamos ver o que eles vão falar em relação a esse programa de enfrentamento à desinformação que o TSE está pondo em prática, está tratando com as outras plataformas e que levou também ao Telegram para que eles subscrevam e para que eles adotem medidas efetivas, não fiquem só no blá blá blá. Também no Ministério Público Federal aqui de São Paulo corre um procedimento de investigação do uso do Telegram para difusão de fake news sobre as eleições, e eles têm de apresentar, tem um prazo de 10 dias que está correndo, eles têm de apresentar ao MPF o que eles têm feito para moderar conteúdo e para tirar conteúdo fake, conteúdo com desinformação do ar. Então tem esse prazo correndo. Esse assunto todo, desde que o Alexandre de Moraes determinou o banimento e depois voltou atrás quando eles apareceram finalmente, eu acho que ele é bem emblemático porque a justiça conseguiu um feito aí, conseguiu um tento, que é mostrar essa plataforma que é meio apátrida, né? Que ela tá ali em algum lugar entre Dubai e Moscou e você não sabe direito como funciona e que já influenciou em eleições no mundo inteiro. Olha, aqui não é uma terra sem lei. Vocês não vão chegar aqui e influenciar as eleições sem que nada aconteça. Então, isso foi um posicionamento importante da justiça brasileira e é por isso que não cabe aqui o que muita gente disse, está havendo uma censura ou está havendo um cerceamento à liberdade de expressão. Plataformas de difusão de conteúdo digital não são terras sem lei, não são lugares em que você pode cometer de tudo à revelia das leis do país. Então, isso ficou muito claro com a medida do ministro Alexandre de Moraes e agora o Telegram tem uma cara no Brasil, tem um representante e esse escritório de advocacia ao qual esse representante é ligado vai ter de dar as respostas. E aí já ficou muito claro, caso não se avance ou caso nada seja feito na prática, essa plataforma pode ser retirada do ar. Então, acho que isso ficou claro, essa ficha caiu e a gente pode ter algum avanço nessa moderação de conteúdo, avanço que já houve em outras plataformas igualmente sensíveis. O WhatsApp, a gente sabe que foi usado em 2018 de uma forma bastante controversa e o WhatsApp já concordou em contribuir com medidas. Então, a gente tem uma justiça hoje muito mais atenta e muito mais operante preventivamente para atuar antes que os problemas aconteçam e não só lá depois para tentar remediar. Eu acho que isso é muito importante, é relevante. Rapidinho então, para nossa música, a sugestão da Carol. Diga aí, Carol, conta você. É uma mistura de política com cultura pop, Bocardi, porque tá rolando uma campanha aqui nas redes sociais, vários artistas se manifestando para incentivar os jovens de 16 e 17 anos a tirar o título de eleitor. A gente está com um número menor já registrado de adolescentes com título de eleitor. São, geralmente, artistas contrários ao presidente Jair Bolsonaro, porque entre os jovens é onde está a maior rejeição ao governo Bolsonaro, né? E a Anitta entrou na campanha, fez um post no Twitter dizendo para o jovem que tem entre 16 e 17 anos, ou que vai fazer 16 anos até 2 de outubro, dando todas as dicas de como é que faz para tirar o título de eleitor. A Anitta, que está em segundo lugar, música mais tocada, entre as músicas mais tocadas do mundo. Acho que é um feito inédito aí na era Spotify, né? A Anitta em segundo lugar. Eu já ouvi umas 3 vezes a música hoje para dar uma forcinha e ver se ela chega em primeiro. Só não fiz a coreografia, gente, que minha roupa de ginástica estava lavando. Porque claro que eu tenho total capacidade de fazer isso, né? Mark Ruffalo também, o Hulk da Marvel, também postou hoje, dizendo que é para tirar título também, os brasileiros, para derrotar Bolsonaro, ele falou claramente. E lembrou ainda que em 2020 os americanos só derrotaram Donald Trump porque um número recorde de eleitores exerceu os direitos democráticos, especialmente os jovens. Galera na campanha. Vamos ouvir a Anitta. Rapaz, se eu faço esse passo da Anitta, eu não levanto nunca mais. É isso. Vamos treinar, gente. Vamos treinar. E lembrando que o Brexit
só passou porque quem votou foram os mais velhos. Os jovens não foram votar no plebiscito sobre sair ou não da União Europeia. E depois ficaram lamentando, oh meu Deus, o que vai ser dos nossos empregos? Então, se você deixa que outra geração decida o seu futuro, você não pode reclamar depois. Então, isso fica para os jovens, sejam eles eleitores de quem quer que seja. É necessário que compareçam para votar. Muito obrigado, Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. A gente vai para o intervalo. Até amanhã. Tchau, Vera.